Orar, Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, e que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o Senhor falando e abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Efésios 6, 10, amém? Diz assim: a armadura de Deus, quanto ao mais, sede fortalecido em quem? E na força do seu poder. Olhe para mim, puxa um pouquinho fundo, por gentileza. O que fortalece a nossa vida é o Senhor, a força do poder dele. E como que é que eu e você, o Senhor, a Senhora, que estamos aqui nessa noite, conseguimos nos fortalecer no Senhor? Como é que nós conseguimos nos fortalecer no Senhor? É lendo a Bíblia, é orando, diga glória a Deus, é perdoando quem te fez mal, né? Eu acho que hoje um dos pecados que mais pega as pessoas dentro da igreja, sem sombra de dúvida, é o orgulho, a mágoa, né? O orgulho e mágoa é o que mais tem destruído as igrejas. Porque quando a gente chega na igreja e há uma conversão na nossa vida, tem coisas que não nos agrada mais. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que traía não trai mais, aquele que mentia quando se converte não mente mais. Diga glória a Deus. Mas daí o diabo tenta trabalhar com o quê? Com o orgulho, com a prepotência. Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano, sabe, eu estou mais tempo na igreja. E a gente não pode cair nesses erros. A gente não pode cair nessas situações de achar que nós não temos que mudar, porque todos nós temos que o quê? Temos que mudar. Fale para essa pessoa que está ao teu lado, você tem que mudar, fala para ela aí. Agora diga assim, você tem coragem de dizer, eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar, amém? Nós temos que mudar. Tem que haver em nós uma mudança, tem que haver em nós uma transformação. E essa mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. E quando acontece essa mudança de dentro para fora, às vezes vai um tempo para as pessoas verem que você mudou. Vai um tempo para as pessoas verem que você está mudado, mas você sabe que você não é mais a mesma pessoa. Que você não é o mesmo homem, que você não é mais a mesma mulher. E a Bíblia diz assim, olha só, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra a cilada do diabo. Nós temos que estar firme contra a cilada do diabo. A cilada do diabo, ela vai vir todo dia. Quando você acorda de manhã, o diabo já planejou uma cilada para você. Quando você vai dormir, o diabo já planejou uma cilada para você. Um dia eu atendi, há muitos anos atrás, um homem que falava assim, pastor, eu sonho eu praticando o que eu praticava antes. Eu sonho fazendo coisa errada, é tão real o sonho, pastor. Quem que estava perturbando ele no sonho? O diabo, cilada do diabo. Para ele dormir pensando naquilo que ele fazia de errado e acordar e voltar a praticar aquilo que ele fazia de errado. Então eu e você temos que entender dentro do nosso coração que o diabo cria ciladas. Tem pessoas que o diabo não tenta ela dessa forma. A cilada que o diabo faz é com algum familiar. Às vezes o diabo usa familiar para te ofender, para falar coisas que você não gosta. Sabe, às vezes o diabo usa situações para destruir a nossa vida. E nós precisamos o quê? Se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do... Se está falando assim é porque todos nós vamos ter que passar por isso. Todos nós vamos ser tentados, todos nós vamos passar por momentos, sabe, que a gente precisa exercer o amor. Sabe, a gente precisa exercer o amor. Eu tenho orado a Deus, hoje, pela manhã, veio uma senhora que não vinha na igreja há muito tempo. E ela olhou para mim e falou, pastor, eu rodei por todo lado aí, e eu queria perguntar se o senhor me aceita aqui. Eu falei, claro que te aceito. Falei, claro, seja bem-vinda de volta na nossa casa, nessa casa de oração, seja bem-vinda. E ela falou, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. E eu falei, não precisa me pedir perdão, não, mas eu quero te pedir.
Eu fiquei doente, fiquei falando para o povo que eu fiquei doente, o senhor não foi na minha casa. Se você ficar doente e esperar que eu vou na tua casa sem você me convidar, eu não vou. Se um dia acontecer de eu ficar doente, eu não quero que ninguém me visite. Porque eu tenho pavor das pessoas ficar na minha volta e ficar, ai, coitadinho. Eu já falei, hoje eu estava conversando com a minha esposa. Ontem a gente veio vindo velório lá com o irmão Manuel. E eu falando com a minha esposa, o dia que eu morrer, eu quero o caixão fechado. Eu não quero que ninguém fique olhando para mim, chorando e falando, ai, tadinho do pastor. Não, caixão fechado. Bota uma foto bem bonita minha, eu falei para minha esposa, sorrindo. E eu não quero que ninguém fique me olhando naquela situação. Que é isso, pastor? É verdade. Tem gente que gosta que as pessoas sintam dó dela. E o pastor não tem bola de cristal para adivinhar que alguém está doente. Eu não tenho bola de cristal, eu mando mensagem todo dia de manhã para você. Todo dia, faça chuva, faça sol, chega a mensagem lá. Se você está precisando de ajuda, é só você falar comigo. Se está acontecendo alguma coisa, fala comigo, mas as pessoas não falam. E elas querem que o pastor ade. Aí eu perguntei para essa irmã, eu falei, senhora, lembra que eu te mandei mensagem? Eu lembro, pastor. Mas o senhor mandou mensagem perguntando se eu não estava vindo no culto. Sim, irmã, porque eu estava preocupado e que eu vi que a senhora não estava vindo. Mas olha o que o diabo criou. Ela estava doente, eu mandei mensagem, como todo dia mandava e mandei. Estou sentindo sua falta. Estamos sentindo sua falta aqui na igreja. Mandei a pastora mandar mensagem. E o diabo distorceu a situação e a mulher falou assim, eu fiquei doente, o pastor nem me visitava. Eu nem sabia que ela estava doente. Você entende isso ou não? Então nós não podemos ser pessoas que se ofendem por tudo. Eu sou o teu pastor. Vai ter dia que você vai sair daqui da igreja, olha, de arrasto pelo Espírito Santo, porque Deus vai te pegar e vai te sacudir aqui dentro. Mas não é que eu, ou o pastor, ou os obreiros, a missionária, a pastora que vai pregar, estamos dando indireta para você. Aqui não tem indireta, aqui é direta. A palavra é para todos nós, diga glória a Deus. Ou você acha que Deus se engana e essa palavra é para o teu filho que não veio na igreja, para a tua filha que não veio na igreja, para o teu marido que não veio, para os teus parentes que não estão. Não, a palavra é para nós, diga glória a Deus. Eu sou só um canal de bênção e a palavra já entra rasgando em mim já. Tem dias que eu começo a assistir o culto que eu gravo e Deus começa a falar comigo na palavra que eu preguei. Eu falo, meu Deus, como eu fui usado nessa palavra, você entende? Porque não é sobre mim, eu não sou nada. Eu não sou nada, pode escrever o que eu estou te falando. Eu estava fazendo a reunião aqui com os que estão à frente do trabalho, que são pessoas que vão estar pregando aqui na nossa igreja. E eu falando sobre, eu tenho muita limitação, eu tenho muita dificuldade. Você sabia disso? Como todo ser humano. Mas só que Deus está me usando, Deus usa quem se deixa ser usado. Diga glória a Deus. Então, cilada vem para todo mundo. Mas olha só o que diz mais aqui, ó. Olha só. Então, revestimos de toda a armadura de Deus, no 11, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia o quê? Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olhe para mim, o dia mau vem para todo mundo. O dia mau às vezes é um dia que a pessoa perdeu o emprego. O dia mau às vezes pode ser um dia que a pessoa foi diagnosticada com uma doença. O dia mau às vezes pode ser um dia que a gente perde um familiar, que é um dia mau, né? Que mesmo que nosso familiar vai ser salvo, você quer perder teu familiar ou não? Ninguém quer. Ninguém quer. Sabe, nós não temos, nós que se convertemos, ontem o pastor falando até sobre isso lá, nós não temos medo da morte, mas ninguém quer morrer. Alguém quer morrer? Não, ninguém. E sabe, Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida em abundância. Quando nós for embora desse mundo, nós vamos, em nome de Jesus, viver eternamente com Ele. Diga glória a Deus. Mas, às vezes, o dia mau pode ser o dia do luto. É doloroso perder alguém. É doloroso. Talvez o dia mau seja o dia que você acordou e as coisas não deram certo para você. Não tem um dia que as coisas não dão certo? Tem ou não tem?
Tem um dia que as coisas não dão certo para você, né? Para todo mundo. E é nesse dia que a gente, estando revestido, a gente entende. Ah, não, mas um exemplo, vamos dizer que o Gabriel, ele fez alguma coisa para me deixar bravo, nervoso. Um exemplo. Não é o Gabriel, é um exemplo só, tá? É um exemplo. Não é o Gabriel que é o meu problema. É o principado que quer tirar minha paz. Você entende ou não? Os nossos inimigos não são pessoas. Eu estou desfrutando por esses dias, por alguns meses já, o perdão. Eu estou indo atrás de pessoas que saíram da igreja. Eu tive a oportunidade de sentar em mesas que há muitos anos a gente não sentava. E conversei e liberar perdão, sabe? Falar, me perdoe. E a pessoa falou, não, pastor, não precisa pedir perdão, porque não foi o senhor que errou, foi nós. Mas eu quero te pedir perdão. Se a igreja, por algum momento, falhou com você, ou se eu falhei como pastor, me perdoa. Sabe? Porque a gente é ser humano, pessoal. Às vezes eu posso falhar contigo, mas se acontecer um dia de eu falhar contigo, me perdoe imediato. Amém? Me perdoe, porque não é minha intenção falhar com vocês. Sabe, eu tenho um amor tão grande no meu coração pela tua vida, eu quero ver tanto você feliz. Por isso que eu subo aqui no altar para pregar a verdade. Eu subo aqui no altar para falar de Jesus para vocês. A gente se dedica a nossa vida, não é fácil, gente. Pregar a palavra de Deus nos dias de hoje, que as pessoas têm a distorção da palavra na palma da mão. Pastores pregando heresias, mudando o que não pode ser mudado, porque não pode mudar o princípio de Deus. Amém? E Deus, Ele ama tanto a gente, pessoal. Diga para esse irmão que está ao teu lado, Deus te ama tanto. Amém? Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama tanto que Ele entregou o Filho dele para morrer por nós. E esse sacrifício nenhum de nós, amando, conseguimos fazer. Hoje eu falava para o povo de manhã, se falasse assim para mim, eu tenho um cachorrinho, que ele está 13 anos com a gente, 13 anos. E ele está bem velhinho já, né? Já está, às vezes bate com a cabeça na parede, não vê que a porta está aberta, cai da cadeira, cai da cama. Mas se perguntasse assim, pastor, o senhor daria teu cachorro pela humanidade? Não daria, porque eu amo ele. Ah, pastor, mas Jesus não deu, mas se Jesus fizesse alguma coisa que eu pudesse fazer e você pudesse fazer, ele nem Deus seria. Porque ele conseguiu dar o filho dele mesmo amando. Ele conseguiu dar o filho dele mesmo amando. Ele não odiou Jesus, sabia? Ele amou Jesus. Ele amou, mas ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho para morrer. Se você aqui descobrisse, está repreendido uma doença, e falasse assim, olha, para você ser curado, tua filha tem que fazer um transplante para você. E o médico dissesse assim, a gente tem 90% de chance dela morrer quando ela fazer isso. O que você faria? O que faria, pastor? Não é que, sabe, a gente acha que a nossa vida não vale, mas a gente daria a nossa vida pelos nossos filhos. Assim como Deus deu a vida por nós. E se Ele, se a gente não faria isso, nós que somos mal não faria isso. Agora imagine só o que Deus está proposto a fazer por mim e por você. Ele já deu o filho dele, não foi suficiente? Ele nos ama a tal ponto, gente, que para Ele não tem impossível. Aquilo que a gente acha que é impossível, para Deus é possível. É possível Ele te curar, é possível Ele mudar a história da tua casa, é possível Ele mudar os seus filhos. Tudo é possível. Só que nós temos que aproveitar as oportunidades. A oportunidade de vir no culto, de vir na igreja. Não, eu não vou no culto por vir, eu vou para cultuar. Eu não vou no culto para passar um tempo. Não, misericórdia. Eu vou para o culto para se alimentar. Eu vou sair forte. Diga glória a Deus. Quem já precisou aqui ir no médico e tomou soro? Já foram? Já? Quando você toma soro, o que acontece? Você se sente forte.
É ou não é? A pessoa está lá 10 dias sem comer, quase morrendo, dá soro para ela para ver se ela não... Eles botam direto na veia. A pessoa fica, né? Então, a palavra de Deus, a vinda da igreja tem que ser esse soro que vai sustentar você para você andar. A vinda tua na igreja tem que ser essa força. Amém? Olha o que diz lá no 6,18. Diz assim, olha só. Com toda, o quê? Oração e súplica. Olha só. Orando em todo tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito não é você pegar, levantar a mão lá no teu trabalho. Ah, meu Deus, essa perseguição no trabalho, que esses pessoas endemoniadas, que vão ser mandadas embora daqui, que esses vizinhos se mudem. Não. Orar no Espírito é você estar orando na sua, mente. Em Espírito e em verdade. Orando, olha só, com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Amém? Nós temos que vigiar, pessoal. Tem coisas que fala que anula a nossa vitória. Tem coisas que a gente fala que anula a nossa bênção. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, cuidado com o que você fala. Fala aí. É ou não é? Anula a bênção. Quer ver uma coisa que anula a bênção? Você está orando pela tua casa. Aí você, na hora da raiva, você fala, sabe o quê? Essa casa não tem jeito. Esses meus filhos não tem jeito. Não adianta, esses aqui não dá mais. Você está anulando tua bênção. E quando você fala que não tem jeito, você também está querendo anular o sacrifício que Jesus fez por nós para salvar todos nós. Não é para salvar só o crente, é para salvar todos aqueles que creem. E se teu familiar não crê hoje, amanhã ele vai crer, diga glória a Deus. Se teu familiar não acredita hoje, amanhã ele vai acreditar. Eu sei, eu posso dizer com propriedade isso. Eu vi, quando eu era pequeno, até o tempo que eu morei na casa da minha mãe, eu vi a luta que minha mãe tinha com meu pai, que era incrédulo. A luta que ela tinha. Mas eu nunca vi minha mãe falando que meu pai era incrédulo. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha o chá das irmãs numa casa que era do lado da igreja. E as irmãs falando, eu lembrando, estou desconfiado do meu marido. Outra falou, você não sabe, meu marido chegou tão tarde em casa ontem. E falando. E aí minha mãe comendo lá, eu estava do lado da minha mãe. Perguntaram assim, Ivone, teu marido? Meu marido é uma bênção. E ela brincava, meu marido Oscar, ela falava, não, meu marido Oscar é uma bênção, pensa num homem abençoado. Eu dei uma olhada assim para ela e pensei, que mentira, né? Mas não era que eu não entendia a fé. Eu não entendi o propósito. Ela não queria arrancar aquela plantação de oração. Minha mãe nunca faltou na igreja, pessoal. Eu não me lembro da minha mãe faltar um dia na igreja. O que eu tenho recordação da igreja, a rua da igreja alagar tudo. Nós com a igreja tudo alagada lá e nós dentro da igreja. E o pastor falava assim, irmã Ivone, não vai ter culto hoje. Não, pastor, mas vamos arrumar então a igreja. E aí eu lembro que minha mãe pegava e ajudava, era banco de madeira. Quando minha mãe virava as costas, eu mergulhava naquela água. Eu com meus irmãos depois falava para minha mãe, não foi ele que me empurrou. E nós ficávamos nadando na água, tudo era festa, criança. Mas eu estava onde? Estava na igreja. O melhor lugar para você trazer teus filhos, teus netos é na igreja. Essas crianças que estão crescendo dentro da igreja, elas vão ser diferentes, pessoal. Eu estava vendo o netinho do pastor Josué Gonçalves. Eles fizeram um podcast junto lá, conversando, Davi. Ele tem 12 anos. Aí o pastor perguntou para ele, qual é o teu sonho? Meu sonho é se parecer com Jesus. Ah, mas tem alguém que você conhece que se parece com Jesus? Meu pai, o senhor. Eu fico impressionado, ele falando pro vô dele, eu fico impressionado que o senhor tem tanto dinheiro, a tua prosperidade que Deus te deu, o senhor não usa só para o senhor, toda hora o senhor está ajudando alguém. Eu quero ser parecido com Jesus. Jesus deu a vida dele, eu quero ser. Imagina uma criança com 12 anos. Eu falei para a pastora, nós conversando, se eu tiver um filho, uma filha, e com 12 anos meu filho olhar para mim e dizer assim, eu quero ser parecido com Jesus, eu venci na vida. Eu venci na vida.
Porque a maior alegria é você entender que vai vir uma geração após a nossa. Uma geração que acredita, uma geração que crê. Diga a glória a Deus. Amém? Então exala esse amor como? Orando, ora no Espírito. Posso falar? Posso te dar uma dica? Eu acho que tem pessoas aqui, Deus está falando, que chegou a hora de você se calar dentro da sua casa e começar a exalar mais amor. Porque às vezes você está pegando tanto no pé do teu familiar, tanto no pé, que em vez de você trazer ele para a igreja, ele está ficando com raiva de crente. Ele está ficando com raiva de cristão. Ele fala, eu vou ser crente para ser que nem esse meu familiar, está virando doido. Olha como que está, meu Deus do céu. Vai lá na hora do almoço, eu quero ler aqui 3 versículos. Não faça isso. Ah, pastor, mas a casa é minha, eu faço como eu quero. Pode fazer então. E depois você vai olhar e vai dizer para mim assim, por que eu fiz isso? Porque teus filhos, teus netos não vão querer ser de igreja. Porque parece ser tão chato ser de igreja, ser tão chato. Teus netos começam a bater bola lá, você fala, não pode chutar bola. Porque não, deixa essas crianças brincar. Vai lá, chuta a bola com elas também. Porque se você não chuta a bola com teus filhos, com teus netos, o traficante que não tem o que fazer vai começar a chutar a bola com ele lá. Ele vai para o campo, está lá o traficante lá na esquina do campo sem ter o que fazer. Todo campo tem um traficante, você sabia disso ou não? Porque nesse meio de jogo de futebol rola muita droga, rola bebida, ou não? Rola, pessoal. Aí tá lá, vai lá brincar. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos. Pastor, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo para cuidar da tua família hoje, amanhã você vai ter que tirar tempo para resolver os problemas que a tua família vai causar para você. Então tem que ter tempo hoje. Ah, pastor, eu não tenho tempo. É que nem eu vi um dia um professor falando, e é verdade. A gente corre a vida inteira atrás de dinheiro, depois a gente gasta o dinheiro que a gente ganhou para se curar das doenças que a gente acumula por não ter tempo para nós. Diga assim, eu tenho que ter tempo para mim e para Deus. Se você pegar a partir de hoje, começar pelo menos 10 minutos, coloca teu rosto no chão lá na tua casa. Pastor, eu não consigo ficar de joelho. Deita no chão. Se humilha na presença de Deus e fala assim, Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu quero se parecer com o Senhor. Eu quero se parecer com Cristo. Não que a gente vai se igualar a Ele, nunca, nunca, nunca. Mas a gente tem que procurar sempre ser parecido com Ele. E é claro que entre nós e Jesus, meu Deus do céu, não dá nem para comparar nós com Jesus. Mas se a gente colocar no nosso coração, eu vou orar mais, eu vou agir melhor, eu vou ler a Bíblia, diga glória a Deus, eu vou vir mais na igreja. Fala para essa pessoa que está do outro lado, vem mais na igreja. Amém? Vem mais na igreja. Aí que eu não gosto que o pastor fala. Se você não está gostando de alguma coisa que nós pregamos aqui na igreja, é porque essa área é que você precisa mudar. Tem gente que anula a bênção de Deus porque reclama muito. Tem gente que anula a bênção de Deus porque só consegue olhar porque está dando errado na sua vida. Comece a olhar porque Deus tem feito por você. Amém? Nós estamos aqui hoje feliz, alegre, adorando a Deus. Tem gente que está agora ali com um familiar num velório. Tem pessoas dando entrada agora no hospital. Né? Tem pessoas que o familiar quer se matar. E aí, gente, se eu ficar falando tragédia aqui, destruição que o diabo está fazendo, a gente fica o dia inteiro. E você vai sair daqui com a tua família, vai chegar na tua casa, vai fazer aquela jantinha, né? Aquele arrozinho, oh, coisa boa, né? Tem gente que faz miojo à noite. Amém. Cada um faz o que gosta, né? Tem gente que faz uma canjiquinha lá, não convida o pastor. Tô brincando, gente. Brincadeira. Amém? Né? Tem gente que faz uma canjiquinha. Tem gente que faz uma feijoada. E tem gente que agora tá lá em Porto Alegre, fazendo as crianças dormir na rua. E ele vai ter que ficar a noite inteira acordado com medo que alguém venha, pegue as crianças, roda as crianças. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu não tenho o que eu queria ter. Hoje você pode ter o que você pode não ter o que você queria ter. Mas se você colocar a tua vida na mão de Deus, um dia você vai ter algo que você nunca sonhou em ter.
Diga glória a Deus. Porque o nosso problema, às vezes, a gente acha que é financeiro. Não é financeiro. Mas aí a pessoa fala assim, que tristeza, falta de dinheiro dá uma tristeza. Mas o muito dinheiro sem Deus também traz destruição. Agora, quando a gente tem Deus, gente, puxa vida. Quando a gente tem Deus, a gente é tão feliz. Amém? A gente é tão feliz. Um dia eu fui na casa da irmã Ana, né, dona Ana? Quando a dona Ana chegou aqui na igreja, tinha dado uma chuva de pedra, tua casa chovia tudo dentro, né? Não tinha nem. Não estou falando para envergonhar a dona Ana, porque ela venceu. Se você vê a casa da dona Ana hoje, tá chique, né, dona Ana? Eu cheguei lá, fui no aniversário da dona Ana bem feliz, gente. Feliz. Comemos lá um bolinho, né, dona Ana? Lembra? O marido da dona Ana falou assim, o pastor não vem. Não, um falou que eu vinha, a senhora falou que eu não ia, né? Tava chovendo, ela falou assim, o pastor não vem. O marido dela e ela apostaram refrigerante se eu fosse. Se ele falou que eu via, ela falou que eu não ia. Eu cheguei lá, tinha tanta alegria dentro daquela casa, gente. Na simplicidade que era. Hoje a casa dela tá abençoada, né? Tudo bonito, piso chique, né? Fui lá tomar café esse dia com ela. Ah, não estou expondo a vida dela, gente, não é isso. Mas eu estou dizendo que a mesma Ana, que era quando não era aposentada, né, dona Ana? O seu marido não era aposentado, fazia faxina, é a mesma Ana de hoje. Porque o que alegrava a vida dela não é ela ter ou não ter as coisas, o que alegrava a vida dela é a presença de Deus na casa dela. Então é isso que você tem que entender, a presença de Deus alegra a sua vida. Às vezes você pode ter muito dinheiro e ser infeliz, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. Quem entendeu a palavra de Deus? Então, pastor, eu quero me revestir. Nós vamos fazer o seguinte, você vai, na hora da oração, você vai dizer, Deus, eu quero mudar tudo em mim. Quero mudar tudo. Não, mas é que eu já estou bem. Não, eu quero mudar tudo. Se for necessário, me deixe em caco hoje, Senhor. Aquebranta meu coração, mas eu quero sair daqui diferente. Eu quero mudar tudo na minha vida. Eu quero ser transformado hoje. Amém? Eu quero ser transformado, eu quero sair daqui exalando amor. Eu quero, porque tem muitas coisas dentro de mim que precisam ser mudado. Ei, nós estamos em obra. Quem já fez obra lá na tua casa? Como que fica a casa? As coisas fora do lugar, é poeira. Nós estamos assim, gente. Nós precisamos tanto de mudança, gente. Que exalar o amor, nós temos que andar no Espírito, amém, pessoal? Nós temos que entender que uma oração pode mudar uma situação, não uma reclamação. Oração fala, Deus, eu acredito. Amém? Quando eu oro, eu planto. E eu tenho que esperar a hora certa. Tem a hora certa para colher. Fala para esse irmão, tem a hora certa para colher. E posso falar ou não? Requer mais esforço colher do que plantar. Tem gente que trabalhou aqui fora na lavoura, que às vezes ela pensa o seguinte, quando chegava a época de colheita, como era? Pô, conhece alguém para trabalhar aqui de pinhão, aqui que nós temos que colher? Aqui tem muito fumo, que mais? Arroz, né, milho. Eu já vi muitos irmãos falando, olha, pastor, está precisando de gente para trabalhar na colheita. Porque a colheita sempre vai ser maior do que aquilo que você planta. Sempre vai ser maior. Então, por isso que eu sempre uso aquele termo. Ou você tem que sempre vigiar. Porque ou vem 10 vezes maior ou pior para a tua vida o que você faz. Quem entende o pastor? Então, nessa noite você vai falar, eu não sou nada, eu quero mudar a minha vida. Eu, o pastor, vou morar aqui no altar por vocês. E vocês vão dizer assim, eu quero mudar, Deus, quebra minha vida e me faça de novo. Tira de mim tudo que não presta, tira de mim tudo que não provém do Senhor. Ah, Deus, eu estou magoado, eu estou triste, eu estou ressentido. Sabe, as pessoas, eu não aguento, as pessoas falam as coisas para mim, eu me irrito, eu fico magoado. Você vai pedir para Deus limpar o teu coração nessa noite.